Vamos orar? Pai, realmente essas informações que acabamos de cantar falam do Rei que será exaltado. Hoje nós temos o Teu Santo Espírito nos habitando e podemos louvar o Senhor Jesus como Rei dos Reis, sim. Mas nós estamos estudando o que a Tua Palavra diz quando Ele será Rei aqui na Terra. Ele é Rei eterno, mas nós estamos vendo que há um tempo aqui nesta terra que ele vai ser rei, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então nós queremos te louvar por tudo que tu tens feito por nós, a oportunidade que temos de estudar juntos a tua palavra e nos alegrarmos com a mensagem. Guarda os irmãos que não puderam ouvir e ser conosco aqui. Que teu Santo Espírito tenha liberdade de nos usar e fazer com que aprendamos aquilo que vamos colocar aqui para que cada um possa apropriar da mensagem. Nós oramos já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que hoje nós vamos começar realmente a falar de atribuições do reino, o reino aqui na terra. Eu procurei fazer o seguinte: nós estamos sempre ouvindo que o Senhor Jesus vai reinar nos nossos corações e já está reinando. E tudo aquilo que a Bíblia diz que ele vai reinar aqui na terra, parece que fica delegado ali um esquecimento ou um assunto que não interessa. Mas a palavra de Deus, ela afirma isso. Os profetas que Deus levantou já deixaram por escrito para nós. Então, qual é o nosso dever? De verificar, constatar aquilo que está escrito e verificarmos, então, o que realmente Deus está dizendo. E quando eu uso essas informações, eu enfatizo a questão da literalidade. Se Deus falou que vai reinar, e vai reinar na terra, por que eu tenho que entender que vai reinar no meu coração? Se há muitas passagens. Então, Deus não soube explicar. O Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, usando os amanuenses, será que o Espírito, que é Deus, que é presente, ele está presente quando nós lemos a Bíblia, será que ele não soube explicar o que tinha sido informado? Então, literalmente, a Bíblia diz, e nós fazemos muito bem em esmiuçarmos essas palavras. O Senhor usou o hebraico para escrever o Antigo Testamento, né? E usou também o grego no Novo Testamento e partes do Antigo Testamento usou o aramaico. E essa língua hoje tá, vamos dizer assim, ela é conhecida. O hebraico que tinha sido esquecido hoje foi restaurado. E em Israel eles falam o hebraico normalmente. E a Bíblia que nós temos é do povo de Israel. Então, eu coloquei este título aqui. Vocês estão vendo que eu sempre coloco um título para preparar a nossa mente para aquele assunto que vai ser colocado. E nesse título eu coloquei: Deus cumprirá literalmente tudo o que falou a respeito da nação de Israel. Hoje é comum você ouvir que Israel não faz mais parte do plano de Deus e que a igreja tomou esse papel. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então eu tenho que ser como os bereanos. Temos que verificar o que está sendo dito e vamos verificar se é assim mesmo. Eu coloquei alguns pontos aqui, há muitos, mas eu coloquei alguns para chamar a atenção de vocês.
Então, Deus cumprirá literalmente tudo que falou a respeito da nação de Israel. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, a dispersão do povo judeu, no caso de desobediência. Esse tema, vamos dizer assim, de dispersão, realmente ocorreu? Lógico que ocorreu. E hoje você, como nós já vimos, você encontra judeu em qualquer lugar que você for. Dispersou? Dispersou. Então ele cumpriu? Cumpriu. Mas tem mais coisa. O segundo ponto aqui, trazer o povo judeu de volta à sua terra. Isso está ocorrendo. Vocês vejam quantas pessoas da África, de vários lugares do mundo, estão indo para Israel. Nós temos várias pessoas, amigas nossas, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, estão morando em Israel. Então, Deus cumpriu, está cumprindo, está ocorrendo. Terceiro, Deus fala de levar o povo judeu ao arrependimento enquanto estivesse disperso. Agora, como indivíduo, quando o judeu ele ouve que Jesus é o Messias, que é o Salvador, e quando ele aceita, ele é redimido, ele é, vamos dizer assim, nasce de novo. Só que nós estamos vivendo na dispensação da igreja. Então, ele, como judeu, ele vai ser um judeu redimido, mas faz parte do corpo de Cristo, da chamada igreja. Como nação, a nação é incrédula. Eles têm as rezas deles, vocês vão verificar isso em qualquer lugar, mas não como redimidos. E o Senhor disse que vai trazer arrependimento? Vai. Tanto é que você tem judeus, quando você fala com judeu, expõe quem é Jesus para ele. No momento é bastante difícil, mas quando esse judeu aceita o Senhor Jesus, é uma bênção tremenda, tremenda. Você conversar com um judeu que realmente é um nosso irmão em Cristo. Mas a Bíblia fala mais, que o Senhor, ele vai retornar. E especificamente a nação de Israel, ele tem um trato. Na realidade, uma condição. Quando ele expôs isso lá em Mateus 23, no sermão que ele fez, o grande sermão. E ele falou para Israel como nação: vocês não me verão mais, até que. Então ele condicionou a vinda dele a essa condição de clamar, até que venha a dizer: bendito o que vem em nome de Jeová. Isso é futuro. Futuro. Ah, mas a igreja está esperando, eu sei, a igreja está esperando, mas aqui é outra coisa. O quinto, uma conversão nacional. Agora estou falando como nação. Uma conversão nacional. De todos. Não, a Bíblia até afirma para nós quantos judeus considerados como nação judaica, quantos que vão ser redimidos. A Bíblia diz que é 1/3 da atual, vamos dizer, da contagem geral mundial de judeus. Nós já vimos isso. E Paulo deixa bem claro isso, que é chamado de remanescente. Um remanescente. Se nós formos matematicamente identificar esse remanescente, é 1/3. De 3/3, 1/3. De 3, né? Dividido em 3, dá 1/3. Então, os 2/3 vão morrer. Sim, nós já vimos isso. Mas o Senhor vai voltar e condicionou a volta dele com essa condição. Sexto, o Senhor fala também que vai dar um coração novo. Hoje, se um judeu aceita, ele vai ter um coração novo.
Mas para a nação de Israel, aqui é diferente. Então, Israel, como nação, vai ter um coração novo. Jeremias 31 é uma aliança que Deus mostra, chamada Nova Aliança, que Jesus já cumpriu lá na cruz. A nação de Israel está fora. Há uma promessa para ela, e essa, como nação, é isso que eu estou falando. E isso vocês poderão verificar. Aliás, vamos pegar Ezequiel 36, para vocês entenderem um pouquinho mais o que Deus está falando aqui sobre a nação de Israel. Ezequiel 36, eu até grifei aí o versículo 28, porque há uma confusão. Mas a nova aliança não está em vigor? Está. Nós, da igreja, nós não usufruímos da nova aliança? Sim. E para a nação de Israel? Então vamos ver o que está escrito em Ezequiel 36, começando no versículo 26. Eu vou ler, vocês acompanham na Bíblia de vocês. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Versículo 27. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui nós conhecemos isso como igreja. Nós estamos usufruindo da nova aliança que foi programada para Israel. Mas aqui, mas então já cumpriu. Não. Veja o versículo seguinte, o versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. O Senhor lá em Gênesis, quando ele fez aquele trato ali com Abraão, ele selou. E o selo era, no caso, com sangue. E quando fala de selo de sangue, é um selo que afirma que aquele contrato que estava sendo estabelecido envolve a vida. E se uma das pessoas que falhar, ela tem que morrer. Por isso que é chamado, vamos dizer assim, o acordo de sangue. Havia outros tipos de, vamos dizer, de selar. Então, por exemplo, quando duas pessoas faziam um acordo, um dos jeitos, uma das maneiras de selar seria o seguinte: a troca de sapato. Estou falando em termos de sapato, aí podia ser uma sandália. Então, se eu fizesse um acordo com o Dani, por exemplo, eu tiraria um sapato meu, ele tiraria o dele, eu daria o meu para ele e ele daria para mim. E eu ficaria de posse do sapato dele, ele ficaria de posse do meu sapato. E esse acordo estaria com validade enquanto eu estiver com o sapato, enquanto nós estivermos com o sapato. Mas se nós quiséssemos, vamos dizer, desfazer esse contrato, então falaria para ele: Dani, até aqui nós fomos, mas agora eu estou devolvendo o sapato, dá o meu sapato aqui que não vai valer mais do que nós combinamos, tá? Então, era um selo que poderia ser desfeito. Um outro selo que a Bíblia fala seria o seguinte: vamos supor, eu quero fazer selar um acordo que nós fizemos. Existe uma maneira de selar isso bastante difícil de desfazer. Por exemplo, os homens tinham um saquinho pendurado, bornal, né, que chama, onde punha areia, sal, quer dizer. E eles estavam sempre lambendo o sal
No deserto é muito comum isso. Mas o sal também foi usado como um modo de pagar uma dívida, uma moeda. E daí veio a palavra salário, vem de sal. E quando nós queríamos, então, selar um acordo, eu pegaria, então, do meu saquinho cheio de sal aqui, na minha cintura, e a pessoa que eu estava fazendo o contrato ali abriria o saquinho dela e eu enfiava a mão lá e despejava. Antes de eu despejar, ele tinha tirado um punhado também para fazer comigo a mesma coisa. Então, a hora que nós puséssemos aquele punhado de sal dentro daquela sacolinha, aí é só mexer, pronto. E vai desfazer isto. Você teria que pegar todos os grãozinhos de sal que pertenciam a você e pegar de volta, mas não dá. Agora, o outro é mais evidente. Eu matava, então, os animais e colocava, dividia ao meio, colocava uma parte deitada e a outra também deitada, e de tal modo que nós, os dois compactuantes, passávamos ali no meio daquelas duas metades. Mas notem, aquele animal foi morto. Isso envolvia um pacto, um selo de morte. Se alguém falhasse, teria que morrer. E quando Abrão deveria passar, o Senhor falou para ele: essa terra darei para você. Aí foi feito, então, esse pacto, vamos dizer, esse selo. Abraão matou os animais, colocou as metades uma na frente da outra, só que na hora de passar, ele teve um sono profundo e dormiu. E a Bíblia diz que o Senhor passou pelas duas metades. E quando Adão acordou, o selo já tinha sido feito. Mas apenas o Senhor passou por entre aquelas metades. Abrão não tinha mais o que fazer, já estava feito. E a descrição da Bíblia é que o Senhor falou para Abrão: a terra que eu prometi para você, já dei. Feito com pacto de sangue. Está em vigor a palavra de Deus, é eterna. Não mais independente de Abraão. Não tem nada a ver se Abraão cumpriu ou não cumpriu. É eterno. Está na dependência de Deus. Então, agora, o que nós vemos aqui no versículo 28, depois de falar das bênçãos da nova aliança, ele fala o seguinte: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O Senhor que está falando isso, habitareis na terra. Mas a aliança, a nova aliança já não foi feita lá na cruz com Cristo? Já. Mas o cumprimento para Israel está na descendência de Israel aceitar. Até que venhas a dizer. Hoje, como indivíduo israelita, se ele aceitar Cristo, nascido de novo, redimido, mas ele pertence ao corpo chamado corpo de Cristo, a igreja. Então vejam a diferença. Uma coisa é um judeu, a pessoa indivíduo, e a outra coisa é judeu como uma nação que Deus está falando aqui. Vejam mais, versículo 7, ou 7 quer dizer, o Senhor fala que vai julgar os opressores de Israel. Mas você vê evidências disto? Sim.
Quando você ouviu o Senhor falar para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus nunca deixou de cumprir. Vou dar só um exemplo para vocês. Vocês lembram daquele que destruiu as duas torres lá nos Estados Unidos? Mandou um avião, o avião pegou e destruiu as duas torres feitas de aço, desmoronaram. Este homem que ordenou tudo isso, chamado Bin Laden, ele fez isso porque ele não queria saber de Israel, tinha ódio e treinou muitos para acabar com Israel. Vocês sabem como é que ele foi executado? Como ele foi morto? Na nossa época. A história mostra. Ele foi morto no país dele, na casa dele, com todos os guardas que ele tinha na casa. Ele tinha uma metralhadora pequena, eu tenho até fotografia dessa metralhadora pequena, que ele ia ao banheiro com ela. Ele deitava com ela. Ele foi morto com essa metralhadora dele. Aliás, ele foi, vamos dizer assim, fulminado, espedaçado, vamos dizer assim, com muitos pedaços, que aqueles que fizeram isto não tiveram condições de carregar, tirar da casa dele. Tiveram que colocar os restos ali dentro de um saco e jogar no mar. Foi executado. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ah, mas você está sendo muito enfático. Não. Vocês lembram de Saddam Hussein? Ele pagava um monte de dólar para que qualquer um pudesse, que matasse um israelita, um judeu, ele recebia, a família recebia um montão de dólar. 25 mil dólares. 5 mil dólares. 25. Vocês sabem como ele foi caçado? Ele foi caçado num buraco na casa dele, levado para juízo, passou por um tribunal, foi condenado e foi condenado à forca. E ele, então, na hora de colocar aquele capuz, que quando a pessoa vai ser executada, essa pessoa, então, enfia aquele capuz, porque a corda pode acabar com a pessoa ali. Ele não quis colocar aquela capuz. Então, algumas pessoas que estavam ali presentes filmaram. A hora que abriram lá o poço para o corpo descer, a corda separou a cabeça do corpo. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A coincidência, vamos ver mais dentro dos nossos dias. Vocês já ouviram falar dos Gaddafi, da Líbia? Ele também queria ver israelita morto e pagava também. Pois bem, como que ele morreu? Ele foi encontrado num bueiro pelos próprios soldados e foi empalado. Que palavra esquisita, né? Um dos soldados pegou o rifle com uma baioneta e enfiou por trás. Isso chamado empalado, que os repórteres não sabiam como descrever isso para a humanidade. Aqui perto de nós, Hugo Chávez. Se vocês ligarem a televisão ou celular, coloque o nome de Hugo Chávez e vocês vão encontrar 2 filmes
onde ele aparece com o dedo em riste e falando da seguinte maneira: Israel, eu te amaldiçoo. 2 filmes. Como é que ele foi executado? Ele tinha um problema de câncer e fazia o tratamento lá em Cuba, com os melhores médicos de Cuba. Até que chegou um momento que os médicos falaram assim: olha, doutor Hugo Chávez, volte para sua terra, aproveite os dias finais da sua vida com a sua família. Muito bem. A parte sexual dele implodiu, deteriorou com sangue, deu com câncer. O Ahmadinejad, que andou com Lula, eu tenho fotografia dos dois. Ele foi executado, acho que faz uns 2 meses. Plena luz do dia, andando na rua, ele, a esposa e as filhas. Ele foi executado. Com Deus não se brinca. E a Bíblia fala, ele vai julgar, inclusive a divisão da terra, Israel. Mas vejam mais, ele vai estabelecer com a nação de Israel uma aliança chamada eterna. Eu estou colocando aqui o que diz Ezequiel 16, eu estou citando 2 versículos, 60 e 62. Olha o que diz lá. Mas eu me lembrarei da minha aliança, feita contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei, isso é futuro. Com quem? Contigo, Israel, nação. Uma aliança eterna. Então te lembrarás, e agora o Senhor vai usar uma espécie de um provérbio aqui, um modo de colocar para nós uma verdade. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs. E aqui, se vocês, nesse capítulo mesmo, no versículo 44 e até 52, vocês vão verificar que Deus usa, o que nós podemos chamar de provérbio. Aliás, ele fala com a palavra provérbios. Ele chama aqui Samaria e Sodoma. Diz que Jerusalém teve o mesmo comportamento dessas duas. E a Bíblia chama de as tuas irmãs. Deus compara o comportamento de Jerusalém como cidade a Samaria e Sodoma. E tasarei por filhas, não pela tua aliança. Note mais uma vez, estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou Jeová. Como que Israel não tem mais nada a ver com Deus, com o Senhor, aliás, com Jeová? Então eu vou chamar a atenção dos irmãos aqui para algumas coisas. A transformação da terra no reino do Messias, no reino de Cristo. Então vejam lá, o Messias irá restaurar a terra à sua condição anterior à queda provocada por Adão e Eva. A Bíblia diz que a terra geme por essa ocasião. Ou seja, nós podemos dizer assim, não haverá mais injustiça, guerras, desastres, poluição, enfermidades, deformidades, trabalho pesado, cardos e abrolhos, quer dizer, espinhos aqui, mágoas, né? A natureza violenta de animais. Eu estou mostrando aqui para vocês a figurinha do leão com um cordeirinho. Faz isso hoje. Aliás,
Vai brincar com o leão. Vai passar a mão nele lá. Mas não precisa ser leão, não. Pega uma cobra. A Bíblia diz que o menino vai pegar a cobra, brincar para lá para cá. Mas como? Vai fazer isso hoje. Ah, tem as cobras que não são venenosas. Teve gente que andou. É. Com cobra esses dias que eu vi. Agora, veja o seguinte. Não era o evangelista. Jesus mesmo afirmou aos discípulos que Jesus, se assentaria no seu trono, na terra. Não é no coração dos homens, não, na terra. Como desde o princípio da criação. Ah, mas quero ver esse texto. Eu estou colocando 2. O primeiro está em Mateus 19, que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, quando na geração, na regeneração, ou seja, um mundo renovado, futuro, para que vocês possam entender essa palavra na língua grega, são 2 palavras no grego. A primeira é palim e a outra genesia. Palim quer dizer de volta ao tempo anterior, antes da queda. E genesia é no princípio. Agora observem, está falando que o Filho do Homem, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, e fala um pouquinho mais, está falando para os discípulos, vocês vão se assentar também, e com um objetivo, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Jesus falou isso. Não tem validade o que Jesus falou? Não brinco mais? Eu vou colocar um outro texto. Está em Atos 3. Olha o que diz lá. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, tempos de alívio, e que envie ele o Cristo, o Messias, que já foi designado, e dá o nome do Messias, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da, note a palavra que Jesus citou, restauração. Está falando aqui da condição perfeita que havia antes da queda. Mas restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Você quer menosprezar isto? A Bíblia fala que o deserto, o próprio nome diz, deserto. Você não encontra uma árvore no deserto. Se tiver uma água, um laguinho lá, é miragem, porque não tem água no deserto. E aqui está falando a revitalização. Olha lá, Isaías 35, estou citando versículo 1 e 2. Olha o que Isaías diz: o deserto e a terra se alegrarão. E o ermo, a palavra para dizer desabitado, exultará e florescerá como narciso. Aqui está falando de como se fosse uma rosa com pétala. Essa palavra foi usada como narcisista, outra coisa aqui, né? Mas olha, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. E vem a consequência, deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sharon. São 2 locais que a Bíblia cita. Eles verão a glória de Jeová, o esplendor do nosso Deus. Não, isso não vale mais. Mas vamos continuar. A revitalização do Mar Morto.
Eu tentei colocar de várias palavras, só o texto já esclareceria, mas eu estou colocando aqui alguma coisa a mais. Nós estivemos lá, eu até tirei fotografia, alguém já viu, deitado na água do mar, uma revista lendo e não afunda. Você fica com o pé esticado e não afunda. Agora, nesse reino chamado do Messias, messiânico de Cristo, haverá um grande rio. Note, está descrevendo um rio que vai sair da cidade de Jerusalém, sair do leste para o sul, começando na área do templo. Na área do templo, então quer dizer que nessa ocasião vai ter um templo? Vai, está escrito. Mas um templo que vai ser construído, é o Messias que vai construir? É Jesus que vai construir? É. Qual o problema? Aceite por enquanto. E este rio vai ter um volume suficiente para não poder ser atravessado andando. Isso está descrito lá em Ezequiel 47. E mais, cujas margens serão cobertas de árvores, indo este rio desaguar no Mar Morto. Tudo bem, toda a água corre para o mar. Só que o Mar Morto ele está 400 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. É o mar mais profundo que tem. É mais baixo da Terra. As águas vão para o mar. Agora aqui, a água de Jerusalém, ao invés de ir para o Mar Mediterrâneo, vai para o Mar Morto. Mas vejam mais. Indo desaguar no Mar Morto, cujas águas mudarão o seu atual caráter. Por que estou falando caráter? Hoje não tem peixe lá. O peixe não consegue sobreviver com a quantidade de sal. Ou mesmo qualquer outra criatura, nem planta tem. Agora, o que a Bíblia diz? Este rio irá até o sul de Israel, até chegar ao Golfo de Acaba. Então, vou citar aqui o texto para vocês, está em Ezequiel 47. Olha o que diz o texto. Depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto. Agora, informação do versículo 9. Cujas águas ficarão saudáveis. Se você tiver uma ferida na perna, qualquer outro lugar do corpo, entrar na água do Mar Morto, você não aguenta. E haverá muitíssimo peixe. Eu pergunto, será que Deus mentiu? Será que isso realmente vai acontecer? Tá falando uma coisa? Hoje, não sei se alguém já viu, se eu vou colocar, lá, quando a gente vai lá, no Amor tem aparecido uns buracos chamados bolanes, e essas são águas doces. Então está cheio de gente aí, crente, falando que Deus está começando a cumprir essa profecia. Vocês acabaram, eu esperei o Dirceu ler, a água vai, o rio vai sair debaixo do templo. Se vocês lerem Apocalipse 22, é exatamente o que tem em Apocalipse 22. Abram lá, por favor. Os primeiros versículos de Apocalipse 22. Lembre-se que há duas Jerusalém, a do céu e a da terra. Aqui vai ser o que tem lá no céu. Quem pode ler para mim, por favor, os versos 1 até
22, pode ler de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso aí tá bom. Então veja, está saindo debaixo do trono, isso está no céu. Jerusalém está no céu. Agora aqui, isso é no reino, não é agora. Esses bolanes não tem nada a ver com o cumprimento da profecia. Tá? Essa é uma foto que vocês estão vendo. Aqui está o mar Mediterrâneo, o Mar Morto está aqui, Jerusalém está aqui, e lá tem o Mar da Galileia que corre para o Mar Morto. Esse Mar Morto está a 400 metros abaixo do Mar Mediterrâneo. Então agora observe o seguinte, é uma vista, vocês estão vendo aqui na praia, aqui, veja se branco é sal. A informação é que as águas ficarão saudáveis, beber, e haverá muitíssimo peixe. Será que Deus mentiu? A reconstrução da Jerusalém terrestre. Olha lá. Na ocasião do retorno de Cristo à Terra, vão ocorrer inúmeras mudanças topográficas importantes em Jerusalém. E quem diz isso? Zacarias 14. Olha lá, olha o que diz o texto, eu estou grifando algumas partes. Naquele dia, nessa ocasião, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Toda a terra se tornará como a planície de Geba a Rimon, no sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, falando das portas lá de Jerusalém, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel e até os lugares do rei. Então, como vai acontecer isso? É geologia. O deslocamento das rochas tectônicas, né? São grandes blocos que estão em constante movimento, que causam normalmente terremotos, provocará a formação de um platô, uma superfície plana elevada. Vai subir. Isaías 2 fala que vai subir. Miqueias também. Onde a cidade terrena de Jerusalém, que hoje tem 126 mil quilômetros, será reconstruída. Vamos ver mais. Os templos judaicos na terra. Ah, você está brincando, só tem 2. E tá o terceiro que estão querendo construir. Como é que você põe? Vamos lá. Vejam, a cidade de Jerusalém era dos jebuseus. Mas o Senhor foi lá. Olha o que ele fala. Então haverá um lugar que escolherá Jeová. É ele que é o dono da terra. Ele que escolheu. Vosso Deus. Para ali, nesse local, fazer habitar o seu nome. E esse lugar, farei chegar tudo o que vos ordeno. Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos,
e toda a escolha dos vossos votos feitos a Jeová. Jerusalém, o Criador dos céus e da terra que escolheu e acabou. Isso está em Deuteronômio, o 12. Aí está o Templo de Salomão. Vejam, chamado Casa Sagrada, que foi destruído por Nabucodonosor em 586. E depois, Tito, no ano 70, foi destruir o segundo, né? Mas esse foi o primeiro. O segundo templo, chamado de Zorobabel, em Jerusalém, que foi ampliado por Herodes, quando Jesus veio. Herodes veio antes. E agora, o terceiro templo. Eu recebi recentemente esse cartaz, uma propaganda de construir o terceiro templo em Jerusalém. Olha o que ele diz: precisamos que a sua voz, aí escreveu voz, né? Voz seja ouvida. Se você quer fazer parte do projeto, clique em cadastrar e preencha o formulário. Tem até o www aí deles. Isso foi em setembro agora de 2022. 3 anos antes. Mas continua, né? Esse é o terceiro templo. Que seria uma maquete aí, como vocês... Tem muito crente que não tem discernimento e contribui. É. Vou construir o templo. Tem muitos irmãos nossos. Só que esse templo é do anticristo. Vamos ver. Pensando ali, então, o projeto mais humanista da história. Mas agora você podia questionar, mas será que Israel vai construir esse terceiro templo? Eles constroem o templo, as peças estão todas prontas. Candelabro, nós temos fotografia lá numa praça, tem um candelabro de ouro. Tem uma cúpula de vidro para não ser roubado, né? Ouro maciço, né? Hein? Ouro maciço. Ouro maciço. E mais todas as outras peças. E tem muita coisa a mais. O templo está pronto, eles podem em 15 dias levantar a estrutura. Fala, Ricardo. Vocês querem acompanhar, é só curtir no Facebook, é o Instituto do Templo. Instituto do Templo. Curte lá, você vê todo dia eles postam uma coisa do terceiro templo, as festas. Agora, eu estou colocando aqui, terceiro templo será construído sim. Por quê? Porque Jesus, no sermão dele, profético, Mateus 23, 24, ele fala que esse templo vai ser profanado, mas hoje não tem esse templo, porque o que foi destruído em 70 não era aquele. Ele está falando nessa ocasião. Então não tem templo hoje lá, e você vai verificar que hoje no lugar do templo tem o chamado Domo da Rocha, e alguns metros para frente tem uma mesquita chamada Al-Aqsa. Al-Aqsa é aquela cúpula escura, de prata, que já está escura, né? Mas o Domo da Rocha é de ouro, a cúpula dourada. Agora, vocês estão vendo o desenho aí do terceiro templo, é uma maquete que eles têm aí. Esse é um quadro pintado por um grande artista lá, judeu. Muito bem, olha agora. Eu estou citando aqui o que Jesus falou, o abominável da desolação, que Jesus escreveu em Mateus 24, 15. É o chamado homem da iniquidade. Paulo, em 2 Tessalonicenses, explica melhor. Chamado o anticristo, que na metade da tribulação, lembra lá, na metade, 3 anos e meio, romperá a aliança que ele forçou com Israel, mas forçou quando ele, bem no começo. Fala. Olha que Jesus aqui na Bíblia fala lá no seu versículo que não vai mais precisar de tempo, não vai mais precisar de tempo, né, para adorar a Deus. Na Jerusalém Celestial. Muito bem. Continuando aqui. Então, ele vai romper, vai desfazer esse acordo, né? Eu creio que no começo,
o anticristo vai permitir a construção no lugar do Domo da Rocha e vai ser aceito. Agora, para a comunidade islâmica permitir alguma coisa, eu não sei. Alguma coisa vai acontecer. Talvez um terremoto, Senhor Disseu, não vai ter uma um terremoto implosão. antes? Hein? Não vai ter um terremoto antes? Vai ter, pode ser, mas eu não. Eu não sei. Porque para o muçulmano não aceitar. Muito bem, olha lá. Então, ele vai romper essa aliança feita no início, né, com Israel. Isso já foi profetizado em Daniel 9:27. E mais, aí o anticristo vai exigir durante 42 meses, lembra? 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, para que os israelitas o adorem. E se não quiser adorar, vai ser morto. Vai ser degolado. Os que resistirem serão perseguidos. Muitos serão martirizados. E se você for olhar o que Jesus falou entre o versículo 16 e 22, ele fala o seguinte, fujam. Fujam, que essa situação não seja no sábado, porque no sábado o judeu não pode fazer nada, ele não sai de casa. As mulheres grávidas, então, olha, mulher grávida fugir. Jesus já descreveu a situação, inclusive para evitar. Agora, esse gráfico que vocês estão vendo, aqui tem uma sequência da construção dos templos. Vocês estão vendo aqui o primeiro templo de Salomão, onde a glória de Deus, chamada Shekinah, estava presente. Vocês vão encontrar esse detalhe lá em Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 5, descreve. E esse templo levou 374 anos e foi destruído. A destruição pelos babilônios, o rei Nabucodonosor. E aqui, então, foi quando ele foi construído, a construção do primeiro templo, que foi Salomão que construiu. Muito bem. Aí ficou um templo sem construir, e aí veio, então, o segundo templo. O segundo templo, onde teve, vamos dizer assim, a atuação de Zorobabel, e Herodes ampliou o templo. E aqui nós chamamos de a presença da águia romana, porque foi no tempo do domínio romano. Tem várias passagens que eu cito aqui, mas lembre que aqui durou bem mais, 586 anos. Começou em 516 com a construção do segundo templo de Zorobabel. Antes de Jesus vir, 19 anos antes, então esse senhor aí, Herodes, ele ampliou esse segundo templo, e vocês vão verificar isso em detalhe, João 2:20, que fala de Herodes. Até o ano 70 que foi destruído, mas o Cristo veio antes e profetizou que seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. O que aconteceu? Depois da vinda de Cristo, com a destruição do templo no ano 70, não tinha mais templo ali. E no ano, então, 800, os muçulmanos entraram e dominaram aquela região. Daí construíram o Domo da Rocha e pegaram aquela mesquita Al-Aqsa, a cúpula de prata, e transformaram como sendo o Islã. Eu tenho um livro que mostra que essa mesquita Al-Aqsa, ela era um templo religioso católico. Helena que construiu. A Helena. Agora, o Domo da Rocha, muita gente fala que é uma mesquita, não é mesquita, é um monumento. E construíram no lugar que tinha o templo, né? Então, hoje, o que nós temos? O templo está em ruína, nós temos lá o Domo da Rocha, dourada, e aqui foi quando os judeus foram dispersados, terceira dispersão. Nós estamos vivendo a época da igreja, onde os não-judeus, chamados gentios,
estão fazendo parte do corpo da igreja, corpo de Cristo. Muito bem, essa é chamada a igreja um templo espiritual. Muito bem. Agora, a informação é que a igreja vai ser arrebatada e o anticristo vai se revelar e vai assinar aquele acordo com Israel. E, consequentemente, Israel vai construir o terceiro templo, sim. Aquele templo que Jesus falou que vai ser profanado. Muito bem. Então, esse terceiro templo, e o anticristo, na metade dos 7 anos, quer dizer, 3 anos e meio, ele vai se revelar. Vai ter aquela abominação de sacrificar uma porca, como aconteceu no passado. Muito bem. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no final, nos 3 anos e meio finais, aqui é chamado Grande Tribulação, que Israel vai ser perseguida. Muitos vão morrer. Israel vai perder 2/3 da sua população. Aí é a segunda vinda de Cristo. Vocês estão vendo aí que na primeira vinda, o Cordeiro de Deus. Mas agora vem a figura do leão de Judá. Cordeirinho e agora o leão. Mas eu vou comentar um pouquinho mais sobre isto. Agora, depois que Cristo vier, tem um ponto de interrogação, não que a Bíblia deixe de informar, mas que os homens, de uma maneira geral, falam não é possível executar. Por isso que eu pus um ponto de interrogação aí. E mais, vocês estão vendo o leãozinho lá com o cordeirinho? É um tempo que hoje não é, é futuro. E a pergunta lá é, quantos anos vai levar isso aqui? A Bíblia diz, não. Então fica com ponto de interrogação aí que nós vamos mostrar. Por que eu estou falando isso? Veja, eu estou falando de uma era messiânica. Sim, se você pegar Isaías 11, tem uma descrição lá interessante. O lobo habitará com o cordeiro, olha lá, aqui embaixo. O lobo habitará com o cordeiro. Só se a barriga dele, né? E o leopardo se deitará junto ao cabrito. Está brincando. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. E um pequenino os guiará. Pequenininho pegando a juba do leão. Vem cá, vamos brincar. Que nem um gatinho. O leão comerá palha. Como dá palha hoje para o leão? Ele não come. Mas a Bíblia fala que vai comer. Então, não estamos vivendo nesse tempo. O quê? Então, veja o seguinte. A construção do templo do reino na Jerusalém terrestre. Olha o que diz Zacarias. Assim diz Jeová dos exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Lembra da apresentação do Renovo? Ele, o Renovo, brotará do seu lugar. E o Renovo edificará o templo de Jeová. Você entendeu que o Renovo é Jesus? E fala que Jesus vai construir o templo? Isso é balela. Você está chamando Jeová de balela, com palavra besteira? Ele já sabia disso. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Você não tinha entendido que ele edificaria? Por que essa repetição enfática? Ele mesmo edificará. E levará a glória. Não é Salomão, Zorobabel, não sei mais quem. Assentar-se-á
no seu trono, o seu trono, e dominará. Ah, não vai ser dominado, não. E será, e aqui entra um problema, sacerdote. Mas ele é rei? É. Ele é sacerdote? Sacerdote é ministério de sacerdócio. E rei é ministério de governo. Esses dois ministérios, por Jesus, olha lá, e conselho de paz haverá entre ambos, quando fala ambos, ambos os ofícios, sacerdócio e trono. Ambos os ofícios, para não ter dúvida. Mas vamos ver mais. Observem, tanto no Tanakh, que é o Antigo Testamento, como o Novo Testamento, os dois testamentos confirmam a construção do quarto templo. Ah, você que está inventando. Não, vamos ver. Estou citando dois textos, um do Antigo Testamento e outro do Novo. Do Antigo Testamento, cumpridas estas coisas, voltarei. Quem que vai voltar? E reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Você tem alguma dúvida disto? E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Isso está em Amós 9:11. Ah, mas o Novo não fala. Fala. No Novo fala em Atos 15. Olha lá. Cumpridas essas coisas. De novo. Voltarei e reedificarei. Ah, já ouvi isso no Antigo Testamento. Reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Parece que foi cópia uma da frase da outra, né? E levantando da sua ruína, restaurá-lo-ei. Parece que foi transcrita a informação de Amós para cá. Para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. Duas passagens estão afirmando isto. O local da construção. Olha o que a Bíblia fala. Na extremidade norte do platô, onde estará a cidade de Jerusalém, instalará o centro do governo do reino. E no coração da cidade será construído o templo messiânico. Ezequiel 48. Conforme atesta Isaías 2:2. Olha o que diz Isaías. E acontecerá nos últimos dias, quando Jesus voltar, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se levará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações, não apenas a nação de Israel. Agora eu fiz um alerta aqui, a reconstrução da cidade, nós estamos falando, de Jerusalém, não deve ser confundida com a criação de novos céus e nova terra, conforme descreve o Apocalipse 21. Nós vamos entrar nesse detalhe. E coloquei uma nota aqui para vocês. A expressão ambos os ofícios, que nós lemos em Zacarias 6, refere-se aos dois ministérios, ou seja, ministério de sacerdócio, ministério aqui é eterno, Jesus é Deus, ele só pode ter um ministério eterno. E o ministério de governo. Agora um detalhe aqui. Esse ministério de governo é atribuído ao Pai. E o Senhor Jesus tem que restaurar. Convém que ele reine. Por quê? Ele vai restaurar esse ministério. E quando tiver restaurado, ele vai entregar ao Pai. Abram lá 1 Coríntios 15, versículo 25.
Começando no versículo 24. Aqui nós vamos entrar em detalhes depois, mas aqui, então virá o fim, está falando o fim das ressurreições, depois eu volto a falar aqui. Quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Agora o 25. Porque convém que ele reine, que o Cristo, Jesus Cristo reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Qual é o último inimigo a ser vencido? O versículo seguinte mostra. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quer dizer, enquanto Jesus estiver reinando, a morte vai existir? Vai. Nós vamos comentar isto. O Messias Jesus, continuando, reinará pelos séculos dos séculos como o Rei dos Reis. Foi anunciado para Maria. Depois dito lá em Apocalipse 15, 11, 15, também 19, 6. E será adorado como o Senhor dos que estão senhoreando, como dizia o Paulo Gailer. Senhor dos que estão, dos senhores. No grego é dos que estão senhorando, quer dizer, estão exercendo. E sobre o reino do Messias. Tudo aqui fica igual. Observe agora, aqui, com a vinda dele. Ele vai construir o templo, nós já vimos isto. Citei as passagens, Zacarias 6,12, Ezequiel 40. E quantos anos? Eu vou deixar para a próxima exposição, mas aqui fala do reino messiânico. Então agora, uma coisa que deixa todo mundo boquiaberto. O novo templo do reino você encontra em várias Bíblias. Por exemplo, essa Bíblia que eu estou mostrando para vocês é a Bíblia de Estudo de Genebra. Eu tenho, depois se alguém quiser eu posso mostrar. Tem? Olha o que está escrito lá. Plantas do templo descritas no livro de Ezequiel. Olha o que está na Bíblia, depois vocês podem ver aqui com o Dani. Estas plantas se baseiam na visão de Ezequiel, capítulos 40 e 46, e não representam o templo de Salomão, nem o segundo templo construído depois de... Mas então, que templo é? E aqui tem o desenho, eu peguei o desenho, você tem o plano geral aqui, com detalhes na Bíblia. E diz lá o texto, o templo e o culto relacionam a Israel durante o reino de Cristo, conforme está registrado em Zacarias 6:13. Achou aí? Não achou? Zacarias 6:13. Que alguém pode ler para mim? Presta atenção. Zacarias 6, versículo 13. Pode ler. Ele mesmo edificará o templo de Jeová e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Olha, acabamos de ler esse versículo. Ele vai construir. Mas vamos ver um pouquinho mais para nós terminarmos. Olha, aqui tem outro detalhe. Essa foto da direita aqui, que vocês estão vendo, é na mesma Bíblia. É chamada como um mapa número 15. O estudo, a Bíblia de Estudo de Genebra. E uma outra Bíblia. Aqui a Bíblia anotada do Raire. Esse irmão Raire esteve aqui na Palavra da Vida. Nós vamos assistir, é um irmão muito precioso. Eu uso a Bíblia do Raire. Está aqui comigo. Vários irmãos aqui usam também. A visão do novo templo.
vocês vão ter o mesmo desenho de uma Bíblia semelhante ao desenho do outro. Nem podia ser diferente, né? E agora, para nós terminarmos, nós temos aqui, eu coloquei esse termo aí, símbolo celestial, porque o Senhor que revelou lá no Éden, o animalzinho que foi morto. Depois a figura do cordeiro vem aparecendo. Lá no Éden, um cordeiro para um homem, Adão. Depois você tem, na Páscoa, um cordeiro para uma família, aumentou de um homem para uma família. Depois você tem o dia da expiação, que a nação de Israel comemorava, era um cordeiro para uma nação, Israel, até que o cordeiro veio. E quando ele veio, João Batista falou, eis o cordeiro de Deus. Não é que cobre pecado, mas que tira o pecado, não de um homem, não de uma família, não de uma nação, mas tira o pecado do mundo. Então, uma outra foto, o reino dos céus na terra, onde o rei vai reinar com cetro. E quando fala cetro, a gente liga com a pessoa do rei. E a Bíblia chama de o leão, que é de uma tribo, chamada tribo de Judá. Chamada a raiz de Davi, porque ele é Deus de Davi. E ele venceu para reinar. Vocês estão vendo a fotografia aqui? A metade do cordeiro e a outra metade do leão. Como cordeiro, ele veio para cumprir sua missão sacrificial em favor da raça humana. Cordeiro para o mundo. Eu estou citando aqui Apocalipse 5, mas nós vamos ver mais. Eu só vou encerrar aqui. Depois João 20 fala ele como cordeiro, mas como leão. Como leão, ele veio para reinar, vai vir para reinar. Ressurreto, foi morto como cordeiro, mas ressuscitou. E vitorioso para reinar sobre a terra que foi contaminada pelo pecado. E agora, eu coloquei Gênesis 49, fala que o cetro de Judá, o cetro não se arredará de Judá. É aí, a tribo de Judá. E finalmente, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou parar aqui. Meus irmãos, não dá para você pegar todos esses textos, todos esses detalhes que o Espírito de Deus deixou gravado, registrado, falar que não existe reino, falar que Jesus está reinando no nosso coração. Mas tudo que foi falado, tudo que Jesus falou, todos os profetas, vamos entender isso como sendo história de carochinha? Não. No final de semana, na sexta-feira, eu vou continuar mostrando outros detalhes, para depois nós entrarmos, então, na cidade celestial Jerusalém e o final. Senhor Jesus, abençoe a todos.